que mais? Tem mais coisa aí, hein? E aí, dona Gisele? O que a senhora acha que a gente faz a Santa Ceia? Amém. E aí, Kaique? Por que a gente faz a Santa Ceia? O que vem à sua mente? Qual o motivo? Boa. O que mais? Boa. Amém. Glória a Deus. Eu queria realmente refletir com a igreja em 4 pontos, né, sobre a ceia. Eu creio que vai ser bem especial da gente refletir também. A ceia nos faz olhar para trás. É importante que o Senhor Jesus deixou o desejo de seus seguidores se lembrar da sua morte. A morte de Jesus faz parte da mensagem do Evangelho. Cristo morreu e foi sepultado. E olha que especial essa frase. Não é a vida de Cristo nem seus ensinamentos que salvam os pecadores, mas é a sua morte. Não é a vida de Jesus que salva as pessoas. Né? O que salva é a sua morte. Porque se Jesus não tivesse morrido, não haveria ressurreição. Não teria né, sido pago o preço por causa dos nossos pecados. Então a morte de Jesus é crucial para resolver muitas coisas que ninguém conseguia resolver no Antigo Testamento. Né? O que acontecia no Antigo Testamento? A gente pegava um bode, um cordeiro, sacrificar. Toda vez que acontecia alguma coisa, tinha que sacrificar um animal. Mas a Bíblia fala que Jesus é o sacrifício perfeito, né? E não temos que fazer novamente todos os ritos do Antigo Testamento, porque ele já fez, né? Aqui fala, Cristo morreu por nossos pecados, foi o nosso substituto, quitando a dívida que jamais poderíamos pagar. Então o sacrifício de Jesus foi um sacrifício que ninguém aqui poderia pagar, né? Não importa quanto dinheiro nós tivemos, não importa, né, quão influência a gente pode ser lá fora, nada, né, poderia pagar o preço por causa dos nossos pecados. Olhar para frente, observamos a ceia do Senhor até que Ele venha. A volta de Jesus Cristo é a esperança da igreja e de cada cristão. O Senhor Jesus não apenas morreu por nós, mas também ressuscitou, subiu aos céus e um dia voltará para nos levar para junto dele. Então a ceia é o quê? O que o Senhor Jesus fala? Façam isso em memória de mim. Então o cumprimento que Ele quer que nós façamos o quê? Para lembrar que Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, mas que Ele voltará, né? E realmente buscará a sua igreja. Olhar para dentro. Nós não somos dignos de participar da ceia, porém Cristo chamou seus discípulos e instituiu a ceia. O apóstolo Paulo nos leva a refletir de fazer da maneira digna. E a pergunta, qual é a forma digna de tomar a Santa Ceia? Além de participar dignamente, é preciso examinar o coração, né? Discernir ou você enxergar os pecados e confessá-los ao Senhor. Tomar a ceia com pecados não confessados no coração é se tornar réu do corpo e do sangue de Cristo, pois foi o pecado que o pregou na cruz. Então nós temos que entender que aqui fala, olha, que quando nós tomamos a Santa Ceia, nós vamos até fazer isso, vocês têm que examinar seu coração. Não posso tomar, eu imagino eu tomar a Santa Ceia e eu tenho, um pecado contra a minha sogra. Não que eu tenha, jamais, eu amo do fundo do meu coração. Mas muitas das vezes a gente toma a ceia, mas brigou com o marido em casa, emburrada. Não dá, irmãos, de nós tomarmos a Santa Ceia. Se tiver assim, né, não vamos lembrar o nome da igreja, fala que quando você não se sente bem, você não faz nada. Você não louva, você não dá aulinha, você fica lá quietinho no banco até você se consertar com o Senhor. E deve ser assim. Né? Isso chama temor, reverência às coisas sagradas do Senhor. Os cristãos, né, os coríntios não examinavam a si mesmos. Eram especialistas em examinar a vida de todo mundo. Então tem pessoas que ela é rápida em denunciar pecado. Fulano de tal, fez isso, fez aquilo, mas e você? E querendo ou não, quando você aponta um dedo para você, tem 3 voltando para você. Porque a gente é tão fácil, né? A gente sem Jesus é tão fácil de enxergar o problema dos outros. A gente não fala, olha, o erro está em mim. Eu sou o pecado. E o último ponto é o quê? Você olhar à sua volta, olhar ao redor. Não deve fazer isso com o objetivo de criticar os outros cristãos, mas de discernir o corpo do Senhor. Né? E enquanto eu estava preparando essa reflexão sobre a ceia,
Eu fiquei pensando, imagina se a mão não fizesse a sua função. Né? A gente ia pegar o quê? Com o pé? Né? Com a orelha? Imagina, né, se o pé e a orelha não fizessem a função dela, a boca não fizesse a função dela. Ia ser uma bagunça, né? Então, do mesmo jeito, o corpo de Cristo deve haver união. Então, quando eu olho ao nosso redor, né, nós temos que estar em quê? Reunidos em nome do Senhor. Né, a Bíblia fala que uns falam que era de Apolo, outros, né, de Paulo, outros de Cristo. Não tem que ter divisão na igreja. Temos que estar em união. A ceia do Senhor é uma refeição em família. E o Senhor da família deseja que seus filhos amem uns aos outros e cuidem uns dos outros. E para finalizar, ele fala assim: nenhuma pessoa que não é verdadeiramente convertida deve tomar a ceia. Também um cristão não deve tomar a ceia se seu coração não estiver em ordem com Deus e com seus irmãos e suas irmãs em Cristo. É por isso que várias igrejas têm um tempo de preparação espiritual antes de realizar a ceia. É por isso que muitas das vezes nós paramos um pouco, né? Quando nós vamos tomar aqui a ceia, nós refletimos no nosso interior: Senhor, será que eu não pedi perdão para alguém? Será que tem alguma coisa suja no meu coração? Porque é muito fácil, assim, por nós passar batido. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração. Né? Então eu creio que nessa noite, né, noite de Santa Ceia, que você possa perguntar, falar: Espírito Santo, o que tem algo de errado no meu coração? Algo que eu tenho que liberar perdão? Né? Algo que eu tenho que confessar? Algo que eu tenho que expor? E assim, tem coisas, quando não são expostas, elas travam a nossa vida. Né? E muitas das vezes tem pessoas, né, quando a Bianca cantou, eu senti assim, muito forte do Senhor, que Deus estava quebrando barreiras, né, nos grilhões. Isso não depende de Deus, porque quando você vê Tiago 5,16, fala o quê? Confessar, né, vossas culpas uns aos outros para ser sarado. Mas se eu não inverto a situação, se eu não confesso, eu fico doente. É uma doença que se estende, né, para corpo, alma e espírito. Mas amém, glória a Deus. Quem que vai entregar os elementos da ceia, por gentileza? Bem, obrigado. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Quantos irmãos estão distribuindo? Vou aproveitar para a gente ler a passagem, né? Lá em 1 Coríntios 11, do 23 ao 28, né? Assim diz a palavra do Senhor. Pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, agradeceu a Deus e partindo disse: esse é meu corpo que foi entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Faça isso em memória de mim, sempre que vocês o beberem. Pois cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anuncia a morte do Senhor, até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Então vamos, né, fazer o que o versículo 28 fala: portanto, examine-se antes de comer o pão e beber do cálice. Né, que você possa ter um tempo agora com o Espírito Santo, né, converse com Ele, fale com Ele, sabe: Senhor, me perdoa, sabe, eu tenho falhado com o Senhor, eu tenho, né, áreas que eu deveria estar progredindo, me santificando, eu tenho pisado na bola, me ajuda, Senhor. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, Pai. Sonda nosso coração, Papai, vê se é em nós, Pai,
Tua palavra fala que examine um homem-se a si mesmo, Senhor. Senhor, mostra, Pai, no mais profundo do nosso coração, Pai. Tem pecados, Pai, tão ocultos, enraizados, que muitas das vezes, Pai, nós não enxergamos, Pai. Mas, Senhor, nós não queremos andar em condenação, Pai. Então nós oramos, Senhor, purifica, Pai. Nos mostra, também nos ajude, Pai. Provérbios fala, Pai, aquele que confessa o seu pecado, Pai, e o abandona alcança misericórdia, Pai. Então nós queremos, Pai, sim, Senhor, confessar, Pai, abandonar e alcançar misericórdia do Senhor, Pai. Sim, Jesus, Pai.